Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Já participou do nosso programa? Ligue pra gente, o nosso telefone 0310 07 940, 0310 07 940. E hoje estamos conversando sobre a importância de nutrirmos bons sentimentos, cultivarmos esses sentimentos em nossa vida, em nossa alma. E nós sabemos que isso é um fator decisivo para garantir a nossa saúde emocional. E é sobre esse tema que o programa Vida Plena fala agora. Estamos recebendo a psicóloga Luciana Carvalho, que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto. Luciana, muito obrigada pela presença da senhora. Obrigada pelo convite. Gostaria de começar sabendo sobre qual que é o papel dos sentimentos que cultivamos para a nossa saúde emocional. Então, os sentimentos, eles têm um papel importantíssimo na vida de todo ser humano, né? E a gente sabe que temos sentimentos positivos e negativos, né? Os sentimentos positivos são aqueles que a gente desenvolve nas relações humanas, nos papéis que a gente desempenha, como mãe, irmão, pai, filho, né? E os sentimentos negativos, eles só nos atrapalham, né? São sentimentos, por exemplo, como a inveja, como o ciúmes, como o ódio, né? E esses sentimentos a gente deve tentar conduzi-los e modificá-los para que a gente tenha uma vida melhor. E é possível trabalharmos esses sentimentos negativos para que eles se tornem menos presentes na nossa vida? Sem dúvida alguma. A gente sabe que a inveja, por exemplo, um sentimento negativo que nos atrapalha, ela vem da questão da necessidade da pessoa, do desejo de ter aquilo que o outro tem ou ser aquilo que o outro é, né? E se isso não bastasse, ela faz com que a gente queira destruir o objeto invejado, né, a pessoa invejada, para que a gente se sinta menos frustrado por não ter aquilo. Então não é só a vontade de crescer, por exemplo, que seria uma parte boa de nós nos desafiarmos, mas a gente quer destruir a outra pessoa. Até para se prevalecer, né, acima de todos e de tudo, né. E esse tipo de sentimento, ele traz problemas, né, questões emocionais prejudiciais, mas traz outros tipos de problemas também? Traz. Geralmente o invejoso, ele é uma pessoa insegura, ele é deprimido, ele sente muita raiva, muito ódio. E a gente sabe, através da psicossomática, por exemplo, que esses sentimentos presentes na nossa vida, eles nos trazem doenças físicas, né? Doenças como câncer, dessa junção de todos esses sentimentos mal trabalhados. Certo. E aí a importância da gente falar desses assuntos para que a gente consiga evitar esse tipo de sentimento. E no caso, uma pessoa que identifica em si mesma algum tipo de sentimento ruim, o que ela deve fazer? Bom, primeiro ela precisa realmente reconhecer, né? O primeiro passo para a cura ou para melhora em qualquer patologia ou qualquer problema emocional e mental é reconhecer que tem. Reconhecer o que tem, precisa mudar. Aí busca uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicólogo. A família tem um papel importantíssimo nesse contexto, uma vez que ela pode sinalizar para esse indivíduo a tal atitude errada que ele tem, né? Para que venha uma mudança de conduta. Certo. Tem idade para que esse tipo de sentimento floresça numa pessoa? Não. Às vezes uma criança, um jovem já pode ter ali alguns sintomas. Pode. Pode ser desde pequeno. Certo. E a senhora falava da importância da família. No caso, não só alertando, mas trazendo uma orientação anterior, buscando ali desenvolver valores na criança, faz a diferença para que ela reaja diferente? Faz. A família está ali no convívio cotidiano, né? E ela pode trabalhar as qualidades dessa pessoa, né? Mostrar para ela que ela não tem só defeitos e que a qualidade não existe somente nos outros. E trabalhando essas qualidades, trabalha a autoestima dessa pessoa. Sim. Melhorando a autoestima, melhora a vida como um todo. Certo. E o que a senhora recomenda também para uma pessoa que quer ali desenvolver, aumentar a sua autoestima dentro dos desafios que ela possui no campo profissional, no campo pessoal? A gente sabe que muitas vezes as expectativas que a gente cria com relação a uma determinada situação, familiar, profissional, emocional, não são correspondidas. Como não se deixar levar por essa decepção e acabar se tornando uma pessoa invejosa, amargurada? Preciso trabalhar as próprias qualidades. Todo ser humano, ele tem qualidades e capacidades. Então, você precisa olhar para a sua vida, olhar para o seu passado e comparar com o seu presente. O quanto você evoluiu como pessoa, o quanto de
vamos supor, em relação às coisas, né? Porque a inveja está muito ligado às coisas, o que as pessoas têm, né? Sim. Até mesmo pela sociedade capitalista que a gente vive. Mas se você olhar o passado e o seu presente, você vai ver que você também construiu coisas e obteve bens como as demais pessoas, né? E é reconhecer. Em vez de ficar focado no que você não tem, é focar no que você tem e no quanto você evoluiu. Uma pessoa que tem ali essa situação, o problema da inveja, é uma pessoa que profissionalmente acaba tendo problemas também? Sem dúvida, né? Porque a gente sabe que a vida profissional tem uma concorrência, né, dentro das empresas, em função de cargos mais altos, né? E a pessoa invejosa, ela quer derrubar aquela outra pessoa que ela admira, mas não reconhece, porque a frustração tampa essa admiração. Então ela tem uma necessidade de atacar, de falar mal dessa pessoa, para que ela saia daquilo, que ela se sente incomodada, ameaçada pelo cargo daquela pessoa, mesmo que ela não consiga, mas ela tem, pela frustração dela, essa necessidade de derrubar a pessoa desse cargo. Certo. Vou continuar conversando sobre isso, doutora Luciana. Luciana Carvalho, psicóloga, está aqui conosco, tirando dúvidas sobre esse tema. Nós estamos conversando sobre os benefícios dos bons sentimentos para a saúde emocional e como combatermos sentimentos ruins, como a inveja, como outros sentimentos que acabam surgindo diante dos desafios que nós enfrentemos na nossa vida. E Sara, a gente sabe que dentro dessa perspectiva, a religião de Deus nos ensina a importância da gente buscar o nosso crescimento e valorizar tudo aquilo que nós recebemos, porque todos nós temos boas coisas a nos orgulharmos e podemos valorizar tudo isso. Então, perceber que essa força de transformação está acima de tudo em nós é fundamental, não é mesmo? Com certeza. Enquanto você conversava com a psicóloga Luciana, eu fiquei pensando, né, que é exatamente esse o desafio, porque muitas vezes o que acontece na nossa vida é a gente se comparar com o outro. E se a gente olhar, o que a Luciana falava mesmo, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber a nossa evolução. E isso é importante, essa autorreflexão. E até perceber, olha, de repente eu não estou agindo tão bem dessa forma, eu preciso melhorar. Então, o olhar para si, essa autocrítica, mas não no sentido de se autodestruir, de eu sou horrível, ou eu não tenho jeito mesmo, mas no sentido de como eu posso melhorar, como eu posso ser melhor hoje, como eu posso ser melhor todo dia. E aí, pensando sobre o nosso estudo do Evangelho e como a religião de Deus também nos proporciona essa melhora e essa autoestima fortalecida, eu fiquei pensando, né? O Cristo ecumênico, Jesus, a religião de Deus proclama ele como Cristo ecumênico, porque não está para... não é um segmento somente para a religião, mas a gente vê que tem a ver com a nossa vida em qualquer situação. Para que eu possa olhar um profissional muito bom e possa, sim, admirá-lo e possa dizer, olha, eu quero, né, ser... igual, eu quero trabalhar para ser melhor, não do que ele, mas do que eu sou. Eu quero ser melhor sempre e melhorar pensando também no coletivo e pensando em como melhorar, trazendo o bem-estar, trazendo a solidariedade para mim e para as pessoas com quem eu convivo. E nesse sentido a religião de Deus traz esse fortalecimento e nos ensina que se nós queremos viver o bem, se nós queremos viver a paz, nós precisamos proporcionar isso para as pessoas com quem nós convivemos. Sim, sem dúvida. E aí a importância de nós percebermos também uma lição que nós aprendemos com o Divino Mestre, que nos diz que todos nós podemos ser vencedores, porque diante da vida a gente fala assim, nem todo mundo vai poder ter tudo, né? Mas todos nós podemos desenvolver as nossas capacidades, buscar vencer os desafios da nossa vida, e para que a gente vença não quer dizer que o outro tenha que perder. Como você disse, não é questão de ser melhor ou pior do que alguém, mas vencer as próprias limitações, superar os próprios desafios. E aí a importância de nós buscarmos esse desenvolvimento da nossa capacidade, que acontece também pelo desenvolvimento da nossa própria religiosidade, independente da nossa crença religiosa, da nossa filosofia de vida, entender os nossos próprios sentimentos, buscar interiorizar essas boas ações, esses bons sentimentos em nossa vida, Sara, faz toda a diferença para que a gente aprenda a lidar com essas questões, às vezes com uma frustração que vai surgir diante de uma expectativa que se cria, com a relação com a nossa família, tudo isso, diante desse trabalhar dos nossos sentimentos, acontece de uma maneira muito mais natural. Com certeza, porque é o que nós falávamos, né? Nós vamos começar a focar no que há de melhor, né? No nosso melhor potencial. E aí é interessante porque as adversidades, as situações difíceis, elas não vão ser maiores do que a nossa capacidade realizadora, do que a nossa capacidade de vencer. Porque
eu estando fortalecido, meu espírito estando fortalecido, eu posso superar qualquer situação. Eu posso conviver bem no mercado de trabalho em que há competitividade, mas eu posso agir, eu posso ter uma competitividade saudável. Quer dizer, eu querer todo dia me desafiar, ser uma profissional melhor. E isso até motiva, né? No ambiente de trabalho, quando alguém começa a estar motivado e quer ser melhor, motiva os colegas. Então, quer dizer, de repente de um ciclo em que ali estava tendo uma situação de inveja, uma situação difícil, uma situação complicada que prejudica o ambiente de trabalho, esse ensinamento de Jesus, esse fortalecer da nossa religiosidade, de querer o melhor para nós e para todas as pessoas que nos cercam, vai criar uma situação até melhor. Vai criar uma questão saudável, uma competitividade saudável, no sentido de todo mundo se desafiar a ser melhor. Então a gente pode sim, como diz o ditado, fazer do limão uma limonada, né? Fazer das situações difíceis, situações melhores para a nossa vida. Aliás, o Cristo ecumênico, em todo o seu evangelho, ele fez isso. Em situações em que ele olhava, assim, via ali, ele trazia um ensinamento. Então, mostrando como nós, no dia a dia, de forma prática, podemos agir melhor. Então, isso é importantíssimo e nós precisamos cada vez mais assimilar, né, esses ensinamentos e vivenciá-los, acima de tudo. Isso, e a religião de Deus nos ensina a buscarmos essa melhora permanente em nossa vida. Por isso, nosso convite para que você venha conhecer as igrejas ecumênicas da religião de Deus, que realizam inclusive atitudes, ações para nós buscarmos esse desenvolvimento pleno do nosso espírito. Um exemplo são as cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, a comunhão com Deus, que são realizadas todos os sábados a partir das 4h30 da tarde. Um espaço onde nós aprendemos a estudar o Evangelho, o Apocalipse do Divino Mestre, em Espírito e Verdade, à luz do seu novo mandamento. Um espaço onde nós vamos cantar, onde nós vamos meditar sobre os desafios que nós enfrentamos durante a nossa semana e os próximos que estão vindo aí na semana que se inicia. Acima de tudo, um lugar para que a gente compartilhe bons momentos com pessoas que também querem aprender, também querem saber mais sobre como melhorar as suas próprias existências. E para que nós nos preparemos para a cruzada do Novo Mandamento de Jesus, o nosso convite para que você também participe no momento da prece aqui no programa Vida Plena. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos falar com Deus e você pode participar deste momento ecumênico aqui na Boa Vontade TV. 0310 07 940, 0310 07 940 é o telefone da sua participação. A gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Hoje um tema muito importante. Estamos conversando sobre nós cultivarmos bons sentimentos para que tenhamos uma vida próspera, uma vida cheia de sucesso, para que consigamos desenvolver as nossas capacidades, porque quando nós deixamos nos levar por sentimentos não tão bons assim, muitas vezes nós nos privamos de muitas possibilidades, de muitas oportunidades. Nós estamos conversando com a psicóloga Luciana Carvalho sobre esse tema. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone 0310 07 940. No encerramento da entrevista, a gente traz também o contato da Luciana para que você saiba outras informações sobre este assunto. Luciana, a gente conversava aqui sobre a questão da inveja que muitas vezes se apresenta no dia a dia das pessoas. Uma pessoa que é invejosa é uma pessoa sozinha? Ela tende a se isolar da sociedade, das pessoas? Não só ela tende a se isolar, as pessoas também isolam, né? Porque a pessoa invejosa, pelo hábito de falar mal das demais pessoas, ela traz um mal-estar aos demais e todo mundo acaba percebendo, né? E se afasta dessa pessoa. Ela acaba ficando taxada, né? Da fofoqueira, da invejosa. Sem dúvida. Ela se preocupa muito com a vida alheia, né? O foco é a vida alheia. Então ela está constantemente falando mal da vida dos outros, né? E no caso, você falava que outro sentimento ruim que pode surgir é a questão do ciúme. Qual a diferença, assim, de uma pessoa que é ciumenta, de uma pessoa que é invejosa, e quais os malefícios do ciúme? Então, na verdade, o ciúmes, ele é um dos aspectos da inveja, né? E os dois estão ligados com a questão da posse. Tanto a pessoa ciumenta quanto a pessoa invejosa, elas têm a necessidade de estar tomando conta do outro, de possuir o outro e a vida do outro,
né? Então eles estão ligados nesse sentido, através da posse. Certo. E daí, no caso, você dizia que perceber, então, os próprios benefícios, os próprios momentos de crescimento da vida seria a principal forma de nós combatermos esses sentimentos. Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque a vida está aí, a capacidade do ser humano, todos nós temos, todos nós somos capazes, né? E a gente olhar tudo que a gente cresceu e evoluiu na vida é o que nos faz melhorar a autoestima, né? Reconhecer o bom da vida. E tem gente que fala assim, ah não, mas existe aquela inveja boa, não, o ciúme às vezes é bom, porque demonstra que você se importa com a pessoa e tudo mais. Existe o lado bom desses sentimentos? Então, é falado muito dessa tal da inveja boa, né? Na verdade, a inveja boa é a inveja por admiração. Quando a pessoa admira a outra, as qualidades da outra, e ela deseja ser como ela. Mas diferente daquela inveja que quer destruir esse invejoso para poder se sentir melhor. Então são as pessoas que são muito admiradas, né? Você pode admirar e querer conquistar aquilo que ela tem, ser como ela. E com isso arrumar meios para chegar onde ela chegou, né? Essa é a inveja boa. E se autoconhecer, e aí a gente destacava já no nosso programa, muitas pessoas acabam se utilizando até da própria religiosidade. Tudo isso são ferramentas que ajudam a gente a lidar melhor com esses sentimentos? Sem dúvida alguma, a religiosidade está presente aí na vida das pessoas e só traz benefícios para a autoestima do ser humano. Perfeito. E a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, Luciana. Eu queria saber justamente sobre esse tema que nós estamos abordando hoje. Quais os benefícios dos bons sentimentos, uma vez que nós estamos querendo combater os maus sentimentos para a nossa vida emocional? O que traz de bom uma pessoa que é autoastral, tem autoestima elevada? Quais as vantagens que ela tem na vida dela? Bom, muitas, né, são as vantagens. Ela se sente melhor, o convívio e as relações todas são favorecidas, né? São pessoas mais agradáveis, são pessoas mais felizes, né? Cultivar maus sentimentos só traz depressão, só traz ódio, rancor, e isso não faz bem para ninguém. Certo, então busquemos ter na nossa vida justamente essa condução de bons sentimentos, fazendo da nossa vida, do nosso dia a dia, esse reconhecimento das oportunidades que nós temos de crescer. E procurar sempre um médico, um especialista que possa também nos ajudar a entender melhor os nossos sentimentos, para que a gente consiga trabalhar tudo isso. Sem dúvida, o psicólogo está aí justamente para ajudar a pessoa a reconhecer, né, os seus problemas, os seus defeitos e melhorar como pessoa e melhorar a sua vida também. Luciana, quem quiser conversar com você, saber mais sobre esse assunto, faz como? Bom, eu tenho um consultório em Perdizes, né? E aí é uma questão de marcar. Eu trabalho com marcação em agenda, né? O telefone para contato é 7594-4006. Certo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Vida Plena. Obrigada pela oportunidade. Bom, estivemos conversando sobre os benefícios dos bons sentimentos para a nossa saúde emocional. Lembrando que se você também tiver dúvidas, nós podemos encaminhar as suas perguntas para a psicóloga Luciana Carvalho, a nossa entrevistada de hoje aqui no programa Vida Plena. O nosso telefone 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. E nós acreditamos aqui na Boa Vontade TV que nós podemos cultivar em nós bons sentimentos. E nós compartilhamos com você o momento ecumênico de preces, independente da sua crença religiosa, da sua filosofia de vida. Busque utilizar desse momento para trazer para você bons pensamentos, bons sentimentos e assim fazer da sua vida uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais feliz. Vamos acompanhar também agora um momento muito especial que dedicamos a você e a sua família. Irmão Paiva Neto nos traz mais uma lição de paz, uma lição de vida para todos nós. Vamos acompanhar a mensagem fraterna e ecumênica do presidente pregador da Religião de Deus, Paiva Neto. São 55 anos de comunicação 100% Jesus.